Agora, microfone Jovem Pan nos Estados Unidos. O processo de impeachment contra Donald Trump continua e Donald Trump afirmou que pode pedir também para que a China investigue o democrata Joe Biden. Direto para Nova York com Mariana Janjá com as últimas informações. Bom dia, Mariana. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Pois é, Thiago, Donald Trump disse ontem para repórteres que, além da Ucrânia, a China também deveria investigar o democrata Joe Biden. Isso porque, de acordo com Trump, o que aconteceu na China teria sido ainda pior do que o que aconteceu na Ucrânia. O que é que ele quis dizer com isso? O filho de Joe Biden, Hunter Biden, fez parte do conselho de administração de uma empresa de gás ucraniana. E aí, à época da contratação, o pai dele, Joe Biden, ainda era vice-presidente de Barack Obama. Hunter Biden não tinha ali muita experiência no ramo, então isso levantou algumas suspeitas. E o Trump queria voltar a essa história e investigar se Joe Biden teria tentado impedir alguma investigação sobre esse assunto. Agora, Hunter Biden também tem negócios na China, então o Trump quer investigar, quer que sejam investigadas, na verdade, algumas irregularidades, algumas possíveis irregularidades relacionadas a esses negócios. Agora, o interessante é que a oposição aqui diz que esse pedido, esses pedidos de favores para líderes estrangeiros do presidente Donald Trump violam a lei, porque podem ser classificados como interferência estrangeira nas eleições do ano que vem, já que Joe Biden pode ser, sim, o rival político de Trump nas urnas nas eleições de novembro de 2020. E o Trump diz que não. E tanto ele nega e diz que isso não é inapropriado, que ele disse que faria de novo, Então, pedindo agora para que o presidente da China investigasse Joe Biden. Agora, fato é que o procurador-geral da Ucrânia já anunciou que vai, sim, revisar alguns casos relacionados à empresa de gás ucraniana que está ligada a Hunter Biden. Esse procurador-geral disse que vai revisar os casos que foram supervisionados e arquivados pelo procurador-geral anterior na Ucrânia e que, em um primeiro momento, esses casos não estariam diretamente ligados a Hunter Biden, mas sim à empresa de gás, da qual ele foi membro do conselho de administração. Thiago. Ô Mariana, uma outra dúvida, como é que estão os depoimentos das testemunhas no processo de impeachment? Como é que é o andamento desse caso, o processo, em relação à participação dos depoimentos? Thiago, os depoimentos aqui estão a todo vapor. Os democratas da Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos estão tentando agilizar bastante esse processo e ontem ouviram Kurt Volker, que é o ex-enviado especial dos Estados Unidos para negociações com a Ucrânia. Ele renunciou ao cargo na semana passada, depois da divulgação do relatório com a denúncia contra Donald Trump, que deu origem ao processo de impeachment. Esse depoimento de Kurt Volker durou mais de 8 horas, Thiago. Foi um depoimento em uma audiência a portas fechadas e Kurt Volker também entregou algumas mensagens trocadas entre ele, diplomatas na Ucrânia e alguns outros envolvidos nessa história toda, como o advogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani. E aí, uma dessas mensagens, uma troca de mensagens, em particular, chamou bastante a atenção. O encarregado de negócios dos Estados Unidos na Ucrânia, William Taylor, escreve para Gordon Sondland, embaixador dos Estados Unidos na União Europeia, e diz o seguinte, que segurar a ajuda militar na Ucrânia por causa de uma campanha política seria loucura. E aí, então, o embaixador dos Estados Unidos na União Europeia responde dizendo que Taylor está enganado sobre as intenções do presidente Donald Trump, que segurar a ajuda militar na Ucrânia, esse bloqueio não tem nada a ver com uma campanha política, mas sim com preocupações relacionadas à corrupção na Ucrânia. E aqui, a oposição acusa o Trump justamente de ter bloqueado cerca de 400 milhões de dólares pouco antes da ligação telefônica com o presidente da Ucrânia no dia 25 de julho, dizendo então que essa troca de mensagens comprovaria sim que o Trump pressionou o presidente da Ucrânia para investigar Joe Biden e conseguir vantagens, então, nas eleições do ano que vem. Mas alguns membros do Partido Republicano, que é o partido do Trump, que estavam ali acompanhando a audiência, dizem que essa troca de mensagens não mostra nada demais e não indica uma troca de favores, como os democratas dizem, Agora, hoje, a expectativa é para o depoimento de Michael Atkinson, que é o inspetor-geral dos serviços de inteligência aqui nos Estados Unidos e foi o primeiro a classificar a denúncia contra Donald Trump como uma preocupação urgente. Thiago. E a Mariana Janjá, como vai acompanhar tudo diretamente de Nova York? Bom trabalho, Mariana. Com certeza, Thiago. Um bom trabalho, uma ótima sexta-feira a todos.
Olha, cortina de fumaça total o que os democratas estão fazendo com esse negócio do impeachment. Cada dia fica pior para eles, porque a questão, por exemplo, do quiprocó, do presidente Trump ter travado a ajuda militar antes da conversa, o próprio jornal esquerdista New York Times reconheceu, admitiu que nenhuma autoridade ucraniana sabia disso antes, né? Não tinha nenhum indício de que soubessem dessa informação. Então, como é que você vai ter uma chantagem se o outro lado sequer sabe que você está usando isso como leverage, como alavancagem em cima deles? Há cada vez mais indícios de que o Adam Schiff atuou junto com o whistleblower, com o dedo duro da CIA, que teria vazado essa questão da ligação. Isso está pegando muito mal também. O Joe Biden, perguntado se tinha ou não conversado com o seu filho Hunter Biden sobre a questão ucraniana, disse numa entrevista que não, que nunca conversou com ele. E ontem circulou, viralizou pelas redes sociais uma foto dele, o filho e o responsável da Ucrânia jogando golfe juntos. Quer dizer, tudo isso é muita hipocrisia. Os democratas estão desesperados e querendo, de alguma forma, desgastar Trump de olho nas eleições do ano que vem, com essa história toda. Sabem que não vai ter o impeachment. A Nancy Pelosi tem falado muito em soltar intimações, subpoenas, né? Essas intimações, mas até agora não há nada concreto, porque se for feita uma intimação mesmo, aí pode ser respondido na justiça. Então, até agora existe pressão retórica e narrativa, mas tudo indica que isso aí vai dar em nada.